Então, assim, tu estava falando de autores importantes na tua trajetória, até dos espaços que tu colocou, né? Então, tu falou das referências da educação física, né? Mas eu gostaria que tu também falasse das referências fora dela, né? Que foram importantes na tua trajetória docente e da tua praxis. Bom, acho que eu sempre me baseei no meu trabalho, vamos dizer assim, na prefeitura, né? Importante dizer, antes de eu trabalhar na prefeitura, eu trabalhei mais de 10 anos como treinador de futsal, com projetos sociais e tudo mais. E sempre tive a preocupação, nesses espaços, de usar as referências que eu tive contato na educação física, no meu curso. Essas referências que eu citei, o coletivo de autores, o livro do Eleanor Kunz, da Ana Márcia Silva, entre outros, tá? Por quê? Porque isso é uma base filosófica, de perspectiva de trabalho, ou seja, o trabalho que se entende não na atividade técnica em si, estéreo, que fala por si só, mas que propõe uma ideia de relacionamento entre as crianças com a intenção, e uma intenção de fazê-las refletir sobre o que estão fazendo, sobre o próprio corpo e sobre a sociedade da qual elas estão inseridas. Então, os meus referenciais de trabalho continuam sendo esses, acrescentando os documentos da rede, né, que foram construídos coletivamente. As referências da educação física na educação infantil, os documentos orientadores dos NAPs aqui na nossa rede, basicamente, tá? E por que eu digo isso? Porque os autores como Marx, Engels, citando digamos assim, os que me vêm à cabeça agora, mas Demerval Saviani é um que me ajudou bastante no processo de construção das relações pedagógicas no meu local de trabalho, né? Porque na educação infantil é uma necessidade de você se engajar no trabalho de todos os professores, ou seja, tem que ter um projeto coletivo. E Democracia e Sociedade de Demerval Saviani foi uma base, e continua sendo no meu local de trabalho, para a gente construir um projeto coletivo, né? Então, eu diria para você que esses são alguns dos elementos assim mais importantes. Uma dificuldade, por exemplo, que se tem na educação física até hoje é você achar livros que indiquem atividades práticas sobre os eixos que eu citei, por exemplo, do coletivo de autores, entre outros. Tá? Por que tem essa dificuldade? Porque a nossa formação na área, a formação técnica, ela ainda é pautada pelo o dogma do corpo e da saúde, da saúde, desculpe, do esporte, né? E são elementos importantes, mas quando eu digo saúde e esporte, a saúde no sentido da medicalização ou a atividade física como um elemento isolado de saúde, como se a saúde não fosse algo social, e ao mesmo tempo o esporte, né, como o esporte ele é veiculado, né, dentro do capitalismo como uma mercadoria e inclusive como se fosse um sinônimo de saúde. E a gente que sabe, que é da área, sabe que esporte de rendimento não é saúde, né? Ele está longe de ser saúde, né? Ele é um nível sempre de estresse. E desmistificar isso na prática significa você construir novas atividades, novas formas de agir. Então, o que eu tenho feito no meu trabalho isso, é buscar, por exemplo, na educação infantil, a Débora Saião, que é da educação infantil, ela já é falecida, mas deixou uma obra muito vasta da experiência da correlação entre educação física e educação infantil. A Eliana Ayub, que é de São Carlos, se eu não me engano, que fala sobre essa correlação também da educação física com a educação infantil, e eu tenho buscado construir, a partir desses referenciais, a minha intervenção na minha área, né? Então, por exemplo, eu socializei esse ano, no grupo de profissionais da educação física da rede, 3 documentos. Um,
que é feito pela minha unidade, que é um planejamento do grupo de atuação. Então, eu trabalho com G1 de bebês. Trabalho com a professora regente, eu de educação física, tem uma professora auxiliar que cobre a hora de atividade e uma auxiliar de sala, ou duas. Nós planejamos no mesmo documento. Então, esse documento, ele é compartilhado, é um documento só com o planejamento dos três. Cada um coloca o seu próprio planejamento ali e a gente sabe, né, tenta uma interface entre as nossas ações. Eu socializei isso no grupo de educação física. O outro documento é o que eu elaborei com os professores, mas eu fui o que mais contribuí, que é a educação física no PPP do NEM Lausimar, baseado nesses princípios que eu te falei. E o terceiro documento é o que eu chamo de um inventário de propostas, que é justamente as propostas que eu fui construindo ao longo dos anos de intervenção com as crianças, né, baseado nesses princípios. Como eu te disse, que não são necessariamente coisas que estão hoje publicadas em livros didáticos, né? Então, são frutos de uma construção e por isso, né, o meu limite de bases teóricas, ele também é restrito, porque o que eu tenho lido na nossa área não dialoga necessariamente ainda com a construção real, concreta, entre os princípios teóricos e uma base real, na realidade, que a gente chamaria de prática, mas prática é um nome muito vazio, né? Eu chamo de realidade. São essas as minhas principais referências na minha área de atuação. Muito bem. O legal é que tu vai respondendo à medida que vão surgindo as perguntas e até os eixos que já foram apresentados para ti, tu já vai colocando os vários elementos que vão aparecer daqui a pouco, assim, né? Mas vamos reforçar daí. A minha terceira pergunta que eu faço para ti é sobre a questão da tua concepção de educação física. Tu falou um pouco, né? E aí já colocando também o que tu analisa como educação física crítica, se tu puderes colocar mais elementos sobre isso. Então, minha concepção de educação física, ela parte da educação física como um elemento da cultura corporal de movimento. A cultura corporal, o termo cultura corporal é forjado lá no coletivo de autores, né, que são todos os elementos produzidos culturalmente pelo ser humano que diz respeito à nossa relação do corpo, ou seja, do corpo do indivíduo, que é um corpo social, com a sociedade e o que ele produz nessa sociedade, né? E por contrapartida, o que essa sociedade produz nesse corpo. Então, e o se movimentar, que é um conceito do Eleanor Kunz, que parte de uma outra base teórica, já que o coletivo de autores ele parte desse elemento histórico-crítico, né, dessa perspectiva histórico-crítica, mais baseada no marxismo, em um determinado marxismo, vamos dizer assim, o Eleanor Kunz ele já vai partir de uma perspectiva mais pós-moderna, né, habermasiana, por exemplo, mas ele traz um conceito que é inovador, que é a questão do se movimentar, ou seja, a intenção do movimento, né? O movimento ele tem uma intenção social, uma intenção individual, mas é uma intenção social. Então, na educação física, a Ana Márcia Silva é uma das pessoas que construiu a interface entre esses dois conceitos, vamos dizer assim, né? Buscando constituir uma ideia de, vamos dizer, que ela vai chamar, deixa eu me recordar o termo agora, bom, não me recordo o termo agora exato, mas ela constrói outra categoria que vai na ideia da cultura corporal de movimento. E aí, então, esse é o princípio básico do meu trabalho, vamos dizer assim. E a partir daí, isso se desdobra em temas de ação, né? Jogos, brincadeiras, dança, lutas, ginástica. E veja, mesmo esses conceitos lá no início, esportes e tudo, lá na década de 90, eles ainda estão ligados aos conhecimentos, digamos assim, elementares da educação física, ou tradicionais, para dizer a verdade. A abordagem ali já expõe uma outra perspectiva, né? De não encará-los apenas como mercadorias, mas como um produto da cultura humana, da ciência humana,
e que, por isso, podem ser transformados para não ser mercadoria e ser algo que seja prazeroso para o ser humano, né? No sentido mesmo de fruição, de você compartilhar com outro uma sensação coletiva e, às vezes, individual, consigo mesmo, de que é possível você entender seu corpo se movimentando e se relacionando com os outros, sem esperar um rendimento, sem esperar um reconhecimento meritocrático por isso, ou mesmo sem esperar vendê-lo como força de trabalho. Tá? Então, essas são as perspectivas, digamos assim, que hoje balizam, né, a minha atuação. Perfeito. Bom, como eu te disse, o que tu falas até vai aparecer em outras perguntas, né? Mas é bom sempre fazê-las para até frisar, e te dar também a oportunidade de também pensar também em outras coisas também que tu gostaria de colocar. Então, a quarta pergunta que eu vou te fazer é: quais os conceitos básicos e categorias a priori tu achas importante se apropriar e ter conhecimento para o processo de consciência de classe e para a praxis, e como isso influencia na tua prática pedagógica? Tu já meio colocou vários elementos sobre isso, né? Mas se puderes colocar, se pensar alguma coisa assim, mais voltado agora a essa pergunta, né? Seria importante. Então, olha só, algumas questões assim que eu me balizo, tá? Que eu diria assim que eu tenho como objetivos, quando eu atuo como professor, e que pode ajudar a elucidar mais. Algumas das coisas permitir que a criança se manifeste corporalmente, tá? Então, esse é um princípio para mim. A criança ter essa condição de se manifestar corporalmente como ela quer, dentro da proposta, dentro da sugestão, mas permitir isso. Isso parece, né, ser meio, como é que fala, óbvio, mas não é, porque as crianças, elas hoje estão condicionadas muito, há muito tempo, né, mas hoje mais ainda pelas redes sociais e telas e tudo mais. Então, se permitir que elas se manifestem de forma espontânea ou direcionada, mas que elas sintam essa manifestação. Outra justamente com isso, permitir que elas aprendam sobre o próprio corpo. É uma coisa também que parece óbvia, mas não é, né? A gente aprender sobre o próprio corpo, os limites do próprio corpo, como o nosso corpo atua em determinadas situações desafiadoras, né? E aí, com isso, entra outro ponto, que é ampliar os movimentos, né? O repertório de movimentos das crianças, né? As crianças não sabem fazer tudo, não nasceram aprendendo, sabendo fazer, não aprendem sozinhas necessariamente, e aí o repertório que você oferece, que ajuda a ampliar, faz com que elas, né, evoluam no sentido do desenvolvimento corporal e também no desenvolvimento social. Que aí entra um outro ponto, que é a interação e socialização das crianças, entre elas mesmas e com os adultos, né? Então, esses são alguns dos pontos que, para mim, são importantes. E aí, como é que eu faço para poder colocar isso em prática? Tá? Eu tenho alguns elementos metodológicos no meu trabalho que são muito importantes. Uma é a organização do espaço físico, né, disponível. Eu vou atuar dentro da sala de atendimento, então vamos afastar as cadeiras. Hoje a gente vai poder usar as mesas para saltar, vamos poder subir nas mesas e saltar. Então, tudo isso envolve um esquema que vai desde a segurança, mas também de tirar o foco da criança dos brinquedos ou do que estiver disponível lá, que você reorganiza a sala para focar em outra coisa. A sala se transforma em outro momento, em outro lugar. E nos espaços externos a mesma coisa. Uma outra técnica que eu utilizo é contar a história. E dessa história eu faço um pega-pega, por exemplo, né? A gente senta na frente da casinha do parque, e aí essa casinha, pode ser a casinha do lobo, a gente conta uma história e tal, e aí as crianças vão acordar o lobo, e o lobo vai atrás das crianças, e as crianças assumem o papel do lobo, entre outras possibilidades. Tem jogos e brincadeiras com movimentos, né? Que são essas que são os movimentos ginásticos mesclados com outros movimentos desafiadores,
subir numa corda, se equilibrar, saltar, pular no colchão, virar cambalhota, entre outros. Faço jogos e brincadeiras com materiais, seja os materiais que temos disponível, corda, bambolê, aos materiais construídos com as crianças, e aí, né, coisas com sucata, como bolinha de sabão, entre outros. Faço jogos e brincadeiras com música, né? A música, para mim, é um elemento importantíssimo. Eu uso com o violão, eu toco, canto com as crianças, mas a gente dança, a gente brinca com a música no fundo, ou a música sendo protagonista, por exemplo, quando você brinca de estátua, né? Entre outras. Movimento criativo, usar a dança como um movimento criativo, e aí eu faço isso em conjunto com a yoga, por exemplo, movimento de yoga, né? Para poder usar como elemento criativo. E aí eu faço brincadeiras com água, seja no início do ano, no verão, fazemos piscininhas, escorregadores, bolinha de sabão, entre outras. Vivências com elemento fogo, a gente faz também para poder trabalhar a questão da cultura africana e da cultura dos povos originários, indígenas, né? A gente faz fogueira, assa tainha na bananeira, na folha de bananeira, assa batatas, explica isso, depois faz as brincadeiras referentes à cultura, né? Seja capoeira, seja peteca, enfim, né? A gente tenta unir a questão dos hábitos culturais com as questões do movimento. Fazem vivências sobre rodas, que a gente tem um bicicletário no NEIM, mas a gente faz atividade com as famílias também, né? Além das crianças brincarem com triciclo toda semana e com bicicleta, a gente chama as famílias e fecha uma rua, faz na rua uma vez por ano, duas. Dança, capoeira, práticas de relaxamento, percepção corporal, a boi de mamão, que é a manifestação da cultura daqui. Então, são alguns dos elementos que eu tento utilizar para pôr em prática aqueles princípios que eu falei. Tá, mas reforçando assim, se você elencar as categorias priori, né, no processo de consciência de classe, quais seriam as categorias priori, assim, para ti? Então, para mim, a categoria, algumas das categorias no processo de conscientização, digamos assim, como classe social, a primeira é a de classe social, você entender que existem classes sociais, né? Esse é um princípio básico. E é importante dizer o seguinte aí, tá? Isso não é um objetivo explícito do meu trabalho, tá? O meu trabalho como professor de educação física não é ensinar para as crianças, através de uma brincadeira, que existem classes sociais, tá? Isso vai acontecendo de uma maneira subliminar no trabalho, tá? E às vezes isso se dá nas relações, nas discussões, nas conversas com as crianças maiores, por exemplo, de 5 e 6 anos, aonde a gente consegue balizar as dúvidas, as inquietações das crianças e explicar para elas como funciona algumas coisas na sociedade. Então, é importante isso. Mas, se tratando da relação entre pares, a primeira coisa é essa, a pessoa entender que existem classes sociais, existem burguesia e proletariado, e são essas duas principais classes que existem na nossa sociedade. E que as ideias de uma classe dominante são as ideias predominantes na sociedade. Isso é uma ideologia. Então, a gente é induzido pelos mecanismos que essa sociedade utiliza, seja a superestrutura jurídica, a de comunicação e mídia, a estrutura cultural, artística, para nos submeter a uma determinada ideologia, uma forma de pensar. E isso hoje está imbrincado na educação, através da meritocracia e a superficialização do conhecimento, né? Para a classe trabalhadora, só restou aprender, fazer continhas de operações matemáticas, ler o básico, interpretar o básico de texto e deu. O resto é supérfluo e não interessa para a classe dominante, que os filhos da classe operária, da classe trabalhadora, aprendam o que tem de mais avançado na ciência e na cultura humana. Porque não interessa a classe que domina
a classe social, a burguesia que domina a nossa sociedade, que a classe operária forme gênios, forme pessoas que pensem uma outra sociedade. Porque qualquer um que pensa criticamente, a primeira coisa que ela expõe é: precisamos pôr um fim nessa sociedade. Essa sociedade ela não serve para nós. Ela é uma sociedade de opressões das mais diversas, mas a mais perversa é a opressão do trabalho, de nos submeter à alienação única e exclusiva do trabalho. Nosso trabalho ele não é para libertar, é um trabalho para nos manter prisioneiros desse sistema e não para poder superá-lo, né? E eu entendo que o trabalho, que é outra categoria importante, é justamente aquilo que nos permite transformar a sociedade, transformar a vida prática e, com isso, transformar a sociedade. E para transformar a sociedade, você tem que perspectivar qual sociedade que eu quero. Eu quero viver ainda uma sociedade socialista para o comunismo. Eu tenho essa esperança na minha vida ainda e trabalho para isso, né? O meu trabalho, como princípio, quando se fala de trabalhar as relações sociais através da cultura corporal de movimento, é você perspectivar, construir umas outras relações dentro dessa sociedade para que as pessoas entendam que um dos princípios é a cooperação, é a solidariedade. É o que vai nos fazer nos unir, entender o processo e buscar destruir esse sistema e construir outro das cinzas dele. Muito bem. Vamos então para a quinta pergunta, né? São 10 no total, já para te adiantar, né? A princípio, né? Talvez surja mais uma ou outra, tal, mas enfim, se qualquer coisa também tu for falando nas demais, talvez eu nem faça as 10 também, né? Mas vamos ver. Sobre os espaços formativos, né? Que tipos de espaços formativos é necessário para se fazer e se ter, né? Quais necessidades urgentes e contradições que a categoria de docente de educação física deve estudar e trabalhar para sua superação? Então, vamos por partes aqui, né? São duas em uma. Sobre que espaços formativos e que tipos de espaços formativos é necessário para se fazer e se ter atualmente. Bom, tem o espaços institucionais. Um deles é o que a própria rede oferece, né? E que é cada vez mais precário, né? Cada vez uma qualidade pior. Inclusive, esse ano não tem, né? Eles cortaram, até que talvez no segundo semestre tenha. O segundo é um espaço não institucional criado pelos professores de educação física, que é o grupo independente de professores de educação física, que a gente se reúne a cada uma vez por mês e faz uma discussão desses processos que a gente vive nos locais de trabalho e socializa o conhecimento também. O outro, que para mim são os mais importantes, é a universidade, né? Fazer mestrado, fazer doutorado, sabe? São formas da gente se libertar da alienação e parar para pensar, de fato, o que a gente pode fazer para ajudar mais do que a gente já faz, né? Esses são alguns dos espaços que eu acho que são importantes nesse momento. Outro espaço que é o sindicato, né? O sindicato, nosso sindicato, tem uma história de formação política e que, infelizmente, essa direção atual do sindicato não faz. E aí deixa um vácuo que a prefeitura ocupa. Por exemplo, nós passamos mais de 12 anos, aliás, eu diria de 2007 a 2020, nós enfrentamos a não ampliação da política nacional de educação aqui em Florianópolis, que é uma política que é essa do conhecimento mínimo. Tá? A gente conseguiu barrar e fazer com que o que a gente entendia de educação, que era muito além da base nacional, acontecesse. E isso se deu muito por conta das formações que o sindicato ofereceu. O sindicato deixou de fazer essas formações e a prefeitura ocupou esse espaço, né? Então, hoje, a prefeitura aplica meritocracia, aplica os testes de alta de massa para poder ajustar para a prova Brasil, enfim, para os índices que o governo federal espera que se alcance, como treinamento e não como conhecimento. Então, e todo esse espaço foi deixado pelo sindicato e foi ocupado pela prefeitura. Então, a gente precisa também que o sindicato volte a ocupar esse espaço.
E sobre a questão das necessidades urgentes e contradições que a categoria de docentes da educação física deve estudar e trabalhar para sua superação. O que tu apontas, assim, com relação à rede de Florianópolis, né? Bom, a primeira coisa é entender que o professor de educação física não é professor de educação física, ele é professor. Então, ele parte de uma categoria. Então, ele precisa urgentemente se entender como parte de um coletivo na escola que precisa construir um projeto político-pedagógico entre os profissionais e com a comunidade. Tá? Não tem essa de você fazer seu planejamento isolado e é maravilhoso, eu dou minha aula e está tudo certo. Não. O sistema age de maneira conjunta e exige uma resposta conjunta a nós. Então, o que é urgente hoje é deixar de se entender como um profissional de uma determinada área e entender-se como professor. Tá? Para que, inclusive, a sua área consiga fazer um trabalho independente, fazer um trabalho engajado coletivamente. Né? É essa, para mim, a principal urgência. E passa pela formação que o sindicato não está fazendo. Então, são essas coisas que eu acho que são necessárias agora. Perfeito. E já passando para a sexta pergunta, quais os possíveis tempos e espaços de formação político-pedagógica na vida cotidiana dos professores de educação física? Eu falo de professores de educação física porque o meu mestrado é em educação física escolar, né? Então não tem como fugir, deixando mais amplo, né? Mas eu concordo com a tua resposta, tal. Acho que tu aponta elementos importantes ali, que atuam na rede de Florianópolis, né? Rede pública de ensino de Florianópolis. Bom, primeiro, principalmente para os novatos, é participar do grupo independente, tá? Onde se discute a política educacional na prática, a partir da nossa praxis, do que nós estamos fazendo no local de trabalho. Então, é um grupo muito interessante de se participar, porque tem um espaço de diálogo que é rico e que a gente aprende muito. Nos primeiros anos da minha atuação, o grupo independente de educação física foi fundamental para a minha formação como professor da rede, né? O compartilhamento, a cooperação, inclusive permitiu que a gente escrevesse o livro que hoje são as referências da educação física na educação infantil, né? Que é publicado em 2016 e ainda hoje é a referência. Então, esse é o principal espaço que eu acho que tem que ser ocupado, tá? Para poder os professores de educação física na rede, daí começar a entender o processo político-pedagógico, né? Da sua atuação. A 7 tem a ver bastante com o que tu falou, mas aí já avançando também para um outro ponto importante, quais desafios e possibilidades na formação político-pedagógica dos docentes num contexto de políticas educacionais neoliberais? Então, a prefeitura não vai fazer algo para contrariar a educação neoliberal, ao contrário. A prefeitura tem aplicado a política do governo federal. A política do governo federal é a política de educação para o capital, da pior espécie possível. E que aqui, em Florianópolis, é aplicado de uma maneira mais intensa ainda, tá? Nesse exato momento. Então, não é a prefeitura que vai fazer isso. Quem tem que fazer isso somos nós. No nosso local de trabalho, os que têm consciência política de provocar que no local de trabalho haja uma discussão sobre os princípios políticos da nossa atuação, ou seja, como coletivamente a gente pode resistir a esses ataques, e, para mim, é um papel fundamental do sindicato fazer isso. O sindicato é a nossa cola, é onde a gente. O nosso sindicato, inclusive, ele é financiado por nós. Então, ou seja, é um órgão independente do patrão, do governo. Então, mas essa independência ela precisa também ser transmutada em uma praxis formativa para a sua base. E essa praxis formativa não ocorre na Assembleia apenas, ou na reunião do Conselho dos Representantes. Ela tem que ocorrer como uma formação, como cursos, como seminários, onde se discuta esses pontos, não com a visão da direção do sindicato apenas, mas com a visão de quem está estudando. Ou seja, o pessoal da universidade, por exemplo, que tem uma expertise
e que pode nos ajudar, aqui da UFSC, da UDESC, que estão mais próximos, por exemplo, né? Tem núcleos de pesquisa que muito sérios, respeitados aqui no Brasil e fora do Brasil, e que o sindicato, nesse momento, não aproveita, entendeu? Então, esse seria um caminho para poder ajudar na elevação da consciência de classe na nossa prática, né? Para combater essas políticas nesse ponto. Passando para 8, como você vê a participação dos professores de educação física filiados nas atividades sindicais? Isso aí até justificar, né? Eu estou aprovado no concurso de Florianópolis, mas ainda não fui chamado, fazem anos que não chamam professor de educação física, né? Não sei se tu tem acompanhado. Estou efetivo atualmente na Palhoça, na rede municipal da Palhoça, né? Então, mas o meu objeto de estudo se deu justamente pelo destaque que vocês têm aqui em Florianópolis, que não é visto em outros lugares do Brasil, assim, né? Pelo menos nos lugares que eu conheci, que eu vivenciei, em outras redes e tudo mais. Por isso, também da pesquisa se focar aqui, tá? Então, vamos lá. Como você vê a participação de professores filiados, aliás, de educação física filiados nas atividades sindicais, que são vários professores, né, Alex? Inclusive tu, principalmente quando está em jogo a luta por uma educação de qualidade, considerando as ingerências das políticas educacionais e suas repercussões nas práticas pedagógicas da escola. Vou reformular essa pergunta, que eu acho que faz sentido, tá? Mas, assim, eu gostaria que tu falasse mais sobre a participação dos professores de educação física, né? Tu consegue ver, por exemplo, também na questão das atividades sindicais, né? Na questão da luta da educação por qualidade, e tu consegue também perceber a influência disso também na educação, na prática docente deles, enfim. Então, uma coisa que parece ser contraditória, né? Porque a educação física na academia é considerado normalmente o curso dos alienados, né? Políticos, né? Assim, isso tem uma razão prática, né? Porque muitos dos professores vêm da formação tecnicista ou voltada à saúde, com ideologias ligadas ao militarismo, ligadas ao esporte e rendimento, ou ligadas à ideia de empreendedorismo, né? Mais recentemente. Então, faz sentido. Mas os estudantes de educação física construíram uma história a partir do final da década de 80, início da década de 90, que se perpetua até hoje, através da Executiva Nacional dos Estudantes de Educação Física, que foi, na década de 90, impulsionada por professores como Celi Tafarel, Lino Castellani, Walter Brach, Iracema, aqui em Florianópolis, Maurício da Silva, em Florianópolis, pensa Ragime, e vários, inclusive o Ragime, entre outros, que passaram pelo executivo e hoje são professores, Guego, que são professores universitários, tá? Carminha, pô, pega uma turma eu não fui pelo caminho universitário porque eu realmente, como professor universitário, que eu quis trabalhar nessa área que eu tô, né? Mas hoje eu tenho doutorado na educação e tudo, eu poderia enveredar por essa área, mas não, eu me realizo na educação infantil. Nós temos vários nomes de gente que foi formada pelo movimento estudantil, nessa visão. Por quê? Porque esses profissionais, esses professores, tinham uma visão, a maioria deles, marxista. Alguns marxistas revolucionários, outros marxistas reformistas, mas não é a visão marxista. Então, isso formou gerações de professores que foram uma vanguarda que hoje ajuda a formar novos pensadores críticos, que podem se militar em organizações políticas depois ou não. Conheço muitos que não militam em organizações políticas e que agem politicamente de uma maneira, que a gente chama de maneira crítica, quando a gente fala que a pessoa usa os princípios do marxismo, né, para atuar, para questionar a sociedade, questionar o sistema de educação, questionar a sua praxis. Então, eu diria para você que no Sintrazem, por exemplo, no conselho, se for pegar a maioria dos professores que representam as unidades, a maioria são de educação física.
Alguns podem pensar, mas é porque a educação física tem mais tempo. Não, a mesma carga horária dos outros. A questão é que vem de uma tradição de formação política na universidade, via movimento estudantil, que permite, quando ele chegue na rede, que já tem um grupo, desde a década de 80, formado, muita gente se aposentou, mas vai se perpetuando, de intervenção política na rede. Então, eu diria para você que os professores de educação física hoje têm uma participação importantíssima na nossa rede, do ponto de vista da construção das políticas públicas de educação e da defesa do serviço público. Bem, chegamos na penúltima pergunta, na verdade, talvez até seja a última, né? Porque tu falou já, mas eu vou depois eu faço a 10ª, né? Quais formações políticas pedagógicas continuadas ou permanentes seriam importantes e necessárias para o Sintrazem realizarem para os professores, em especial para professores de educação física, que contribuam com o processo de consciência de classe e praxis? Falou sobre a questão que tem críticas relacionadas à atual gestão, né? E tu fala sobre essa falta de formação. E quais formações seriam importantes eles fazerem e tudo mais? Bom, primeiro que o papel do sindicato não é fazer uma formação para uma área específica, tá? No caso, a educação física. Porque nós estamos inseridos num contexto coletivo, e esse é o objeto do sindicato, de modo geral. Daí, tem algumas lacunas que o sindicato, por exemplo, não aproveitou. Nós temos pesquisadores, inclusive a minha tese de doutorado, mas temos vários, fizeram doutorado e mestrado nos últimos 10 anos, estudando a rede, que a direção do sindicato não abriu espaço para eles exporem para a categoria, através de formações, o resultado dessas pesquisas, que dizem respeito aos mecanismos que vêm sendo construídos para tentar privatizar a rede, para precarizar o trabalho, entre outros. Então, esse é um primeiro ponto. Aproveitar o que tem de produzido dentro da própria rede, né, com os profissionais da rede, que são pesquisadores da rede. Então, falta o sindicato abrir esse espaço. Um outro tema que, para mim, é o tema principal hoje que deveria ser abordado é a necessidade do sindicato conduzir os trabalhadores para, no seu local de trabalho, consigam dialogar e construir um projeto político-pedagógico. Mas eu vou mudar o nome, porque PPP se tornou sinônimo de um documento morto, que fica na gaveta. Tá? Não, eu vou chamar de planejamento coletivo. Tá? Ou seja, da gente pensar junto quais são os nossos problemas, discutir os problemas e como vamos resolvê-los aqui. Tá? Porque dessa forma é que a gente construiu a proposta da rede por décadas. Dessa forma que a gente construiu os nossos planejamentos, as nossas atuações nas escolas em conjunto com a comunidade. Foi dessa forma que Paulo Freire e outros pensadores, o próprio Demerval, entre outros, fizeram na época da ditadura militar para subverter a política Merkel-Zaid no Brasil, que é a mesma de hoje. O Brasil segue um modelo norte-americano de políticas educacionais. Continua seguindo, né? Nós somos dominados pelo imperialismo e isso reflete o nosso dia a dia. A forma de combater isso é fazer uma formação onde você instrumentaliza os professores a discutirem no seu local de trabalho como combater essa política minimalista da prefeitura, oferecendo conhecimento que seja relevante para as crianças, para os estudantes, conhecimento culturalmente e cientificamente produzido pela humanidade, que supere essa ideia de que você só basta ser treinado para fazer teste. Tá? É isso. Bem, bom, a 10ª tu já respondeu, né? Mas eu vou fazer só para a gente para continuar, né? E aí depois vai ter a questão também que envolve outros elementos. Mas assim, as formações continuadas da rede contribuem de forma significativa e crítica para os professores de educação física. Tu respondeu que elas são cada vez piores, até inexistentes neste momento, né?
sei se tu gostaria de falar mais alguma coisa. E o que pode melhorar e o que os professores podem fazer para melhorar? Né? É importante disputar esse espaço? Então, é importante. A primeira coisa é exigir que tenha o espaço, novamente, né? E daí a gente opinar de qual formador que a gente quer. Né? A prefeitura pode fazer parcerias com a UFSC, com a UDESC, pode utilizar os próprios formadores da rede, tem muita gente qualificada na rede, e é um contrassenso que nunca usa o pessoal da própria rede, tem experiência, que tem expertise, né? Então, esse é o primeiro ponto. Sim, é importante ter, queremos, mas queremos que nós opinemos sobre qual tipo de formação e quem vem dar essa formação, tá? Para qualificar e não para apenas ocupar o nosso tempo. Uma questãozinha, tá? Ano passado, eu fui numa formação até que tu apresentou a tua tese de doutorado, né? E foi pelo Centrazen, a Olinda Evangelista estava lá, o Mauro Titon, que também é da educação física, né? Estava lá, e outros professores de educação física apresentaram, Mariano, né? Ele existe esse espaço de formação de certa forma, certo? Ou é esporádico, e aquilo aconteceu e não aconteceu mais depois daquilo? Como é que foi? Então, primeiro, só para uma pequena correção, não foi o Sintrazen que ofereceu aquela formação, Entendi. tá? Na verdade, a gente vinha cobrando já há mais de um ano que o Sintrazen fizesse formação sobre aquele tema, ou seja, sobre as questões de privatização da rede e do avanço das políticas neoliberais na rede municipal e como a gente poderia, né, a partir dessa reflexão, combater, e nada, eles não chamaram. Então, a organização que eu participo, que é a OCI, junto com a unidade classista, nós nos unimos, conversamos e resolvemos fazer um seminário, né? E aí convidamos o pessoal do GIP, né, que é a Olinda, o Mauro Titon, que é de outro grupo, que eu não me recordo agora, mas, se eu não me engano, é educação, não sei se é educação e trabalho, não me recordo agora. Mas que prontamente se disponibilizaram e estavam fazendo uma pesquisa que literalmente o que eles apresentaram é o que está acontecendo esse ano na rede. Tá? Veja, o sindicato, nós fizemos um Sintrazen, inclusive, de uma forma simbólica. Para dizer, olha, esse espaço é nosso. A gente quer que o sindicato volte a ter formações desse nível, de alta qualidade, e que diga realmente para nós qual é o cenário e como a gente pode intervir, né, para a gente ter condição a partir dessa leitura. Então, é isso, não foi a direção do sindicato que propôs, foram organizações políticas que fazem parte da base do sindicato e que realizaram. Inclusive, convidamos a direção, a Roberta, que é a presidente, apareceu, fez uma fala, assistiu um pedaço e foi embora. Ok, tá? Mas não houve, por parte do sindicato, uma movimentação de fazer formações de fato sobre esse tema. Interessante até o esclarecimento, obrigado. E por fim, né, uma que eu fiz ontem, também com outro entrevistado, é o segundo entrevistado, né? É possível uma outra educação para além do capital, né? Trazendo Mésaros aí, uma outra sociedade, né, mais justa, igualitária e uma outra educação física? Uma mensagem talvez de esperançar aí. Eu imagino que a tua resposta já imagino qual deve ser a tua resposta, mas é importante registrar ela. Bom, primeiro que eu acho que justamente o que diferencia os marxistas dos demais seres que pensam nessa terra é que a gente sempre tem esperança de que as auguras que a gente passa nessa sociedade são justamente o que pode ajudar a construir um processo revolucionário nessa sociedade. Então, sim, eu acredito que a gente deve continuar lutando para construir outra sociedade. Eu acho que a educação, ela é parte desse processo, tá? Pensando positivamente, ou seja,
enquanto professor, eu não me conformo em aplicar essa proposta de educação que vem do governo federal e do governo municipal, que é de enquanto professores, nos alienarmos mais ainda, nos enterram em trabalhos burocráticos, de preencher tabelas, formulários, de trabalho duplicado, inclusive, e de ter um trabalho medíocre com as crianças, né? Ou seja, oferecer o mínimo para as crianças. E esse mínimo ser considerado o máximo, né? Então, eu acho que a gente tem que combater essa política com o nosso trabalho docente. Tá? Por isso que é importante a gente se unir coletivamente no local de trabalho para pensar como fazer isso e se unir como rede, porque a vida é prática, tá? E é coletivo. O nosso trabalho em educação, ele é um trabalho coletivo, ele não é um trabalho individual. O trabalho individual, ele só tem resultado se ele for construído coletivamente. Senão, só gera frustrações e desesperança. E eu acho que a educação física tem um papel fundamental nisso, porque a educação física lida com algo que é de uma riqueza muito grande para a nossa sociedade, que é o movimento. Tá? O movimento faz com que a gente pense melhor, tá? Com que a gente se entenda melhor, se relacione melhor. E com isso, saia do plano reflexivo apenas para ir para o plano de colocar as coisas em prática, tá? Ou seja, fazer as coisas. Claro, prática e reflexão são, né, parte do mesmo processo, mas não adianta você só ficar lendo, só ficar entendendo e não buscar, de fato, operacionalizar as mudanças. Eu acho que a educação física ajuda muito nesse processo. Muito bem. Te parabenizar, né? Foi muito importante essa entrevista. A aula, né? Assim, tua para mim e tal. E acho que esse material até futuramente vai ser importante para algumas formações futuras, ou pelo menos dar indícios e meio que uma carta de reivindicação do que pode acontecer assim para a nossa categoria, né? Para a nossa classe e categoria. Vou parar a gravação agora, tá, Alex? Beleza. Aí eu já paro aqui, só um pouquinho. Oxente, como é que para a gravação agora? Aqui, gravação. Parei. Aí tu já vê